Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, o tema da aula de hoje é a continuação do assunto 4 que a gente estava trabalhando, né? Deslocamento de equilíbrio, certo? Então, antes da gente começar, vamos relembrar rapidamente, né, o que a gente viu na semana passada. Primeiramente, a gente viu o que é e a importância do deslocamento de equilíbrio, certo? Nós vimos, num segundo momento, o princípio de Le Chatelier, ok? Depois, nós vimos de que modo que a concentração, a pressão e a temperatura deslocam o equilíbrio químico, né? De que maneira que a concentração, a pressão e a temperatura influenciam para o deslocamento de equilíbrio. Foi isso que a gente viu no item 3. E nós também vimos que o catalisador não desloca equilíbrio. O catalisador apenas acelera o processo de equilíbrio, ele não desloca para lá ou para cá. Ficou faltando nesse meu argumento, ou melhor, na semana passada, o tio comentar o seguinte: vocês lembram daquele exemplo que o tio usou logo ali na concentração, onde o tio usava um KC mágico, né, de valor 0,36 no exemplo? Que eu até falei, nossa, que legal, a natureza ela busca esse número para essa reação nessa dada temperatura. Pois é, ficou faltando comentar, né, que a temperatura é o único fator que mexe com essa constante, tá? Essa constante ela é em função da temperatura, tá? A pressão e a concentração dos reagentes, elas deslocam o equilíbrio, né? Mas elas não mexem com esse K, com esse valor de K. Agora, a temperatura não, a temperatura desloca o valor de K. Além de deslocar o equilíbrio, ela também mexe com o valor da constante de equilíbrio. Tá? Então a temperatura é a única variável dessa brincadeira toda que mexe com a constante, né? Quando eu altero a pressão, a natureza busca achar esse número, né? Ela vai equilibrar, ela vai dissipar, né? Minimizar o efeito da minha perturbação, buscando sempre esse número. A mesma coisa a concentração. Agora a temperatura não, a temperatura mexe com esse número, né? Tudo bem? Agora vamos lembrar rapidamente aqui, né? De que maneira que a gente viu que ocorre o deslocamento, né? Então, vamos pegar uma reação genérica aqui. A gasoso mais B gasoso, dando C gasoso mais D sólido. Ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1, tá? Vamos pensar que o ΔH dessa reação seja menos 30 kJ. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Vamos só para relembrar o que a gente já viu, né? Se eu aumentar a concentração de A, o que vai acontecer? Desloco o meu equilíbrio para a esquerda. Esse é o efeito, é o que a natureza vai responder para o aumento de concentração de A. Se eu baixar a concentração de A, o que vai acontecer? Qual que vai ser a resposta da natureza? A resposta natural da natureza vai deslocar para a esquerda. Se eu aumentar a concentração de B, desloca da esquerda para a direita, né? Eu favoreço a formação de produtos e o consumo desse excesso de B, né? Se eu baixar, né? Então tem aqui a reação em equilíbrio agora. Se eu baixar a concentração de B, a natureza vai tentar compensar isso, segundo o princípio de Le Chatelier, né? Ela vai deslocar o equilíbrio para a esquerda de modo a formar um pouco mais de B, um pouquinho mais de A, diminuir as concentrações de C e D de modo a atingir aquele número mágico que a gente comentou, certo? Muito bem, se eu aumentar a concentração de C,
desloco para a esquerda, né? Eu sempre desloco para o outro lado quando eu aumento a concentração. Então desloca daqui para cá. A natureza, qual vai ser a resposta dela? Ela vai consumir esse excesso de C de modo a produzir um pouquinho mais de A e B e buscar de novo o equilíbrio. Se eu baixar a concentração de C, eu desloco para lá. Se eu aumentar D, eu desloco para lá. Se eu diminuir D, eu desloco para cá. Tá claro? Então vimos a concentração. Agora a pressão, né? Se eu aumentar a pressão nessa reação, vai deslocar para qual lado? Ó, um molde A reage com um molde B, formando um molde C e um molde D. O aumento da pressão sempre desloca para o lado de menor coeficiente estequiométrico gasoso. Não é isso? Então, qual que é o lado de menor coeficiente estequiométrico gasoso? O lado esquerdo tem 1 mais 1, então eu tenho 2 de coeficiente estequiométrico gasoso. Do lado direito, eu só tenho esse 1 de coeficiente estequiométrico gasoso, certo? Esse aqui, ó, ele é de substância sólida, né? Então, o aumento da pressão aqui vai deslocar o equilíbrio para o lado de menor coeficiente gasoso, que no caso vai deslocar para lá, ó, né? Nós já vimos isso, o porquê disso, né? Eu não vou ficar revendo o argumento aqui, tá? É porque aqui é elevado a primeira 2 vezes, aqui é só elevado a primeira uma vez só, aí na hora lá do cálculo dá uma diferença e aí a natureza compensa isso. Nós já vimos, certo? Só que nós vimos uma reaçãozinha mais simples de mostrar e de entender. Mas agora a gente entendeu o princípio geral e aplica, né? Tudo bem? Então, se eu aumentar a pressão, para essa reação desloca para lá. E se eu diminuir a pressão? Inverte o raciocínio, vai deslocar para lá, né? C e D vai ser consumido de modo a formar A e B, se eu diminuir a pressão, certo? E se a substância aqui fosse gasosa? Aí eu teria 2 de coeficiente estequiométrico do lado esquerdo, de coeficiente estequiométrico gasoso, e 2 de coeficiente estequiométrico gasoso do lado direito. Então, quando eu tenho 2 a 2, empata, né? E aí o efeito lá no cálculo é o mesmo. Então, o aumento da pressão, a diminuição da pressão aqui não iria fazer a menor diferença. Não ia deslocar para lado nenhum. Tudo bem? Tá claro? Estou revendo os argumentos que a gente viu na aula passada. Ou melhor, na semana passada. Estamos revendo rapidamente, só para vocês relembrarem. Muito bem, falamos da pressão, falamos da concentração, agora vamos falar da temperatura. Vou botar um azulzinho aqui, ó. Temperatura. Antes de falarmos da temperatura, quando a gente tem que olhar aqui para o nosso combinado, né? O que acontece? Esse sinalzinho aqui, ó, ele me dá o sinal negativo para ΔH, quer dizer que é exotérmica. Ele está me dando então esse sentido aqui, né? Exo. Isso é uma convenção, né? A gente precisa ter acordos aqui na brincadeira. Então, liberação de energia, exo nesse sentido. Portanto, esse sentido é endo. Certo? Muito bem. O que a gente já viu na aula passada? Que o aumento da temperatura desloca para o sentido endotérmico. Sempre para o sentido endotérmico. Certo? Então, o aumento da temperatura nessa reação química vai deslocar para o sentido da esquerda, né? Da direita para a esquerda. Os reagentes C e D serão consumidos, uma parte deles será consumida e vai haver a formação um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais de A e B serão formados. Será formado, ok? Tá claro? Então, o contrário também é válido, né? O abaixamento da temperatura vai deslocar
no sentido exo. Então, se eu abaixar a temperatura nessa reação genérica que o tio desenhou, eu vou favorecer a formação de produtos C e D, né? A e B serão consumidos e C e D serão formados, ok? Então sempre vai deslocar para a direita, nesse caso, tudo bem? Só que, ó, perceba que é a perturbação que desloca, né? Então, eu tenho lá uma reação que está em equilíbrio, numa dada temperatura. A e B está em equilíbrio químico com C e D. Ó. As velocidades daqui para cá e daqui para cá são iguais. E aí, eu vou causar uma perturbação nesse equilíbrio. Como? Eu vou aumentar a temperatura, certo? Quando eu aumento a temperatura, né, eu desloco para o sentido endo. Então, vou deslocar para cá. O que significa esse deslocamento daqui para cá? Significa que essa velocidade vai aumentar. Antes estava em equilíbrio, assim, ó. Aqui, ó. Aí fez assim, ó. Aí tem mais formação de A e B e consumo de C e D, né? Até isso acontece até de novo entrar em um novo equilíbrio químico. Ok? Tudo bem? Tá claro? Relembramos aqui rapidamente. Muito bem, então esse daí é o item 3, onde nós pensamos a influência da concentração, da pressão e da temperatura para o deslocamento de equilíbrio. Aí nós aproveitamos, fomos lá fazer os exercícios, fizemos 5 exercícios, né? Deixei 5 exercícios para casa, desses 5 o tio fez 3, e no terceiro exercício, que falava lá sobre o processo de produção da amônia, eu já aproveitei e falei do item 5, né? Olha lá, ó. O item 5, que foi a promessa do tio, né? De falar sobre o processo Haber-Bosch de produção da amônia, tá? Então esse item 5 nós cumprimos. Ficou faltando somente a gente resolver alguns exercícios desse item 4, que é prevendo o sentido das reações, onde Q vira K, né? O tio comentou brevemente o que é o tal do Q,